Olá, turma! Espero que estejam bem na medida do possível e hoje nós vamos dar continuidade ao tema que diz respeito às fases dos desenvolvimentos tanto cognitivo quanto motor que nós iniciamos em sala de aula. Então, lembrando que a gente está considerando aqui as fases do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget. E a gente lembrou, por exemplo, que o primeiro estágio ele é considerado como sensório-motor. Então, a sensação, os sentidos vão ser as principais portas de entrada para que essa criança tenha não apenas o repertório cognitivo desenvolvido, mas também motor. Em média, baseado aí numa média populacional, isso acontece até os 2 anos de idade aproximadamente. Lembrando que isso não é fator determinante. A idade cronológica não é fator determinante. Isso se baseia nas características mais presentes encontradas nessa fase da vida. E aí, se eu tenho criança em casa, se eu trabalho com crianças, isso vai me servir como um parâmetro, né? Como a gente disse, se aquela criança ela não apresenta as características que são mais frequentes naquela fase, aí eu preciso estar atento, mudar a estratégia. Porque, de repente, isso pode ser, de fato, um problema do ponto de vista cognitivo, e aí eu preciso encaminhá-la a um especialista, ou de repente isso é apenas um traço de personalidade, uma timidez, e aí isso faz parte da característica dela. Então, mais uma vez, destacando que os sentidos vai ser a principal porta de entrada para o desenvolvimento motor e cognitivo. Então, quais são as principais características dessa fase que a gente pode destacar? É que é um período que essa criança ela começa a administrar os seus reflexos básicos. Então, a primeira fase ali, do ponto de vista do desenvolvimento motor, é a fase dos reflexos, que são os movimentos involuntários. E nesse período, essa criança, nessa fase cognitiva, ela começa a administrar esses reflexos mais básicos, como o choro, por exemplo. Então, eu separei um vídeo aqui rapidamente, para que a gente perceba que o choro é um reflexo básico, porque a maneira... Pronto, rapidamente é só para a gente observar que o choro é uma necessidade inicial dessa criança, já que é um período que antecede a própria fala. Então, o choro é um meio que ela utiliza para se comunicar com o mundo externo, para sugerir, por exemplo, uma dor, um desconforto. Então, faz parte da necessidade, até mesmo vital dessa criança. Só que com o tempo ela começa a perceber que há uma relação aqui de causa e consequência. Toda vez que eu choro, por exemplo, meu pai e minha mãe aparecem, um adulto vem me socorrer. E aí, nessa fase da vida, ela começa a fazer um tipo de administração desses reflexos com o objetivo de alcançar algum resultado vantajoso ou prazeroso. Lembrem que nessa fase da vida, a criança é uma espécie de cientista. A todo momento ela está fazendo aqui o método de tentativa e erro. E outra característica marcante é que nessa fase, a criança ela se percebe a si mesma, as partes desse corpo, e os objetos à sua volta também, e isso vai fazendo com que ela vá construindo essa visão do mundo, do ambiente, desses objetos e do próprio corpo, das partes desse corpo. Diante disso, segundo Goldsmith e Jackson, eles consideram que o primeiro brinquedo utilizado pelo bebê é o corpo do adulto que cuida dele. Então, ao amamentar uma criança, essa fase que é tão importante no desenvolvimento dela, muitas vezes o ato ali de sugar, de sucção, é uma espécie de brincadeira, porque nem sempre essa criança vai querer esse momento somente para satisfazer a fome, mas ali o corpo da mãe acaba se transformando num brinquedo para esse bebê. Os objetos que essa mãe tem, acessórios, tudo isso vai fazendo parte desse acervo cognitivo e motor dessa criança. E a própria mão do bebê é um instrumento importantíssimo. E segundo Chokler, o descobrimento primeiro e a utilização depois das suas próprias mãos como objeto de exploração e de brincar é uma parte importantíssima do desenvolvimento infantil.
Então, um ato que a gente até subestima, acha tão simples, mas isso é essencial para o repertório aí motor e cognitivo dessa criança. E eu separei aqui um vídeo para a gente visualizar isso. Olha onde comer a mão. Vem mais uma fita cada vez. Tá um soco de chocolate. Canalzinho, enquanto faço a distribuição, é contigo. Pra você é uma coisa linda, de forma de marimora. Que mão linda! Que mão linda! Então, se eu trabalho com bebês, que a gente muitas vezes tem uma tendência a achar que é uma fase que não tem tanta importância assim, mas vale a gente lembrar que é um momento importantíssimo de se estabelecer novas sinapses, é uma fase onde há uma grande parte do potencial cerebral desenvolvida, e aí eu posso usar o próprio corpo dessa criança, do adulto à sua volta, como elementos essenciais para o desenvolvimento dela.